Bom dia, queridos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje, na nossa aula de literatura, nós iremos falar sobre o romantismo em Portugal. E para falar sobre literatura, não podemos deixar de lado a história, até porque a literatura ela vem para nos contar sobre os sentimentos, sobre as histórias daquela sociedade daquela época. Temos um contexto histórico com muitos conflitos. Observe: fuga da invasão das tropas de Napoleão Bonaparte, lutas civis entre liberais e conservadores, nesse caso a Revolução do Porto. Observação: antes da chegada de Napoleão, tínhamos um Estado totalmente absolutista, ou seja, a economia estava na mão de um rei. Desta forma, a burguesia se revolta e pede por mudanças. Além disso, temos também a renúncia de Dom Pedro ao trono brasileiro para tentar em Portugal. Revolução Francesa, Revolução de 1830 e 1848, temor à invasão francesa, início do processo da independência do Brasil. Claro que foi um pouquinho antes, mas para pensar. Imagine se você estivesse no meio de todo esse contexto. O que poderia surgir a partir disso? Vamos então para o contexto literário. Em 1825, temos a primeira obra publicada relacionada ao romantismo português, que foi o poema de Camões de Almeida Garrett. Outro ponto é que na Idade Média já se falava de romantismo, então não é uma coisa tão nova assim. Isso é devido aos cavaleiros medievais, vistos como heróis. E em contrapartida ao classicismo, até porque lembra que um movimento literário ele sempre se opõe a outro. Vamos falar sobre as gerações e os autores, mas antes preciso fazer uma observação, em que primeiro as coisas elas irão acontecer na Europa para depois acontecerem aqui no Brasil. Então não se esqueça disso, nós ainda vamos ver esse movimento aqui no Brasil. Até aí tudo bem? Podemos continuar? Vamos continuar a partir da primeira geração. Na primeira geração, ela foi marcada pelo nacionalismo. Adiante, nós vamos ver o que foi exatamente isso. Mas temos como principais escritores Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Antônio Feliciano de Castilho. Na segunda, ela foi marcada pelo ultrarromantismo, que temos como principal escritor Camilo Castelo Branco. Na terceira geração, tivemos temas ligados a questões sociais, como escritor Júlio Diniz e João de Deus. A partir de tudo isso, temos as características que nascem desse movimento. O byronismo, o culto ao fantástico, está ligado a sonho, imaginação, o mal do século, que são as doenças que matavam muito naquela época, o medievalismo, religiosidade. A religiosidade, preste atenção nisso, não é porque eles eram fervorosos, mas sim como uma forma de sobreviver naquela sociedade que era um caos. O egocentrismo, que pensava muito em si próprio. Também a libertação estilística. Imagine que acabou de vir de um momento clássico, então é uma quebra, é um momento que tem uma liberdade de criação, onde a linguagem ela já não é tão formal, pelo contrário, ela é informal. Já com o individualismo, nós temos o subjetivismo, que é um olhar individual de cada pessoa. Temos também o sentimentalismo, mas espera aí. Quando falamos de sentimentalismo, não estamos falando só de amor, até porque falar de romantismo não é falar somente de amor. Nós já conversamos sobre isso. Nós estamos falando de todos os sentimentos: tristeza, amor, raiva. Temos também a idealização, ou seja, a busca por isso. Temos o nacionalismo, patriotismo, saudosismo. Vamos parar um pouquinho, voltar ali no nacionalismo e patriotismo. Nós estamos falando do amor pela pátria. Aqui as coisas são mais belas, são mais valorosas, ou seja, um valor demasiado ao que é próprio do lugar. E o saudosismo está ligado à valorização do passado. Então é um momento de muito sentimento, como podemos observar. Agora é a sua vez. Abra o livro de literatura na segunda unidade. Lá vocês irão encontrar alguns textos que servirão de auxílio
para compreender ainda mais. Na hora de praticar, vá até a hora de estudo da página 50 a 56 e tente fazer os exercícios. A correção estará disponível no Positivo On. Na próxima aula teremos uma revisão. Até mais!